Oi, hoje eu vou falar para vocês de um filme que está na Netflix chamado Primeira Dama. É um filme africano, o nome é sugestivo porque os personagens principais é o Obama e a Michelle, daí o nome Primeira Dama. A Michelle é uma prostituta que tem um cafetão, o Obama, e ela tem duas amigas, a Sandra e uma outra mocinha gordinha. E elas trabalham para esse cara. Todo o dinheiro arrecadado pela Michelle ou pela Sandra, qualquer uma das meninas, vai para a mão do Obama. E elas, quando ela tem um cliente, ela vai diretamente atender o cliente, ou então elas marcam ponto num bequinho lá numa rua. E ali elas vão fazer seus programas. Há uma história paralela que há um senhor, dono de uma grande empresa, um cara muito rico, que não quer mais ser ele quer se aposentar. E para que isso aconteça, ele precisa que alguém o substitua. E ele começa a descrever que a pessoa que vai substituí-lo é uma pessoa capaz, que dá conta de fazer as coisas direitinho, uma pessoa que sempre foi esforçada e papapá. E ali presente tem um gordinho invejoso, daquelas pessoas que não conseguem subir na vida e tem inveja de todo mundo. Então, ele pensa que ele vai ser o escolhido. Ele é irmão desse senhor dono da empresa. E, na verdade, aquele senhor não estava falando dele. Ele estava falando do filho dele que estava chegando. E ele fica extremamente aborrecido, decepcionado, porque ele queria ser o gerente da empresa. À noite ele sai e vai para um bar. E do nada aparece uma pessoa muito estranha. Um cara brilhoso, um cara diferente, todo cheio de não me toques, e um cara estranho. E esse cara começa a conversar com o gordinho e acaba descobrindo a história dele. E ele fala: olha, eu daria qualquer coisa para ele voltar a ser criança. Porque na conversa dos dois, o cara falava que ele era capaz de fazer coisas, fazer uma pessoa adulta virar pequeno e assim por diante. E ele fala: o que você seria capaz de fazer para que ele fique pequeno de novo? Ele falou: eu dou um braço. Então tá, negócio fechado. Ele vai para casa dormir, chegando lá, quando o dia amanhece, ele percebe que ele está sem o movimento do braço. O braço está paralisado. E aquele menino, que é o filho do dono da empresa, tinha chegado e ele foi para um hotel junto com uma mulher ambiciosa. Essa mulher, a única coisa que ela queria era o dinheiro dele. E eles deitam, vão dormir. E ele acorda pititico, e ela assusta demais, ela grita, ela esbraveja e chama: guarda, me ajuda aqui, papapá. E aparece um carinha lá, meia tigela, e fala: olha, eu não posso fazer nada porque eu não sou policial e tal. E nisso o Sarazade foge, que é o carinha. O nome dele não é esse não, mas eu vou falar ele desse nome. E ele foge, e o único lugar que ele tem para viver é na rua. E ele vai procurar um lugar para sobreviver. E na rua, quando você não tem uma casa, todo ponto é de alguém. Ele vai para um lugar abandonado, onde já tem uma pequena gangue composta por uns 2 ou 3 carinhas e um menininho chamado Bosco. Esse Bosco, o dono da ganguezinha lá, quer que o menininho vaza, que é o Sarajada. E ele fala: não, o Bosco fala: não, deixa ele aí, ele vai trabalhar, me ajuda a trabalhar e tal, pá. Então tá. O que acontece? Mostra a Michelle numa vida diária com o Obama, a Sandra, marcando ponto, ganhando dinheiro ou não, e mostra um diálogo entre a Sandra e o Obama. A Sandra não, o Obama e a Michelle. O Obama, ele não quer perder ponto para ninguém. Ele é mais em tudo. E ele fala a Michelle fala para ele que ela quer aprender inglês, porque ela tinha muita vontade de aprender inglês. E o que acontece? Ele vai falar para ela que sabe inglês. Ele não sabe nada. E ele fala que sabe porque ele morou em Los Angeles, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Olha, você conhece Los Angeles? E ele: claro que eu conheço. Aonde fica? Olha, você tem Nova York, né? Então, chegando em Nova York, você pega à direita, você chega em Los Angeles. Enfim, ele nunca tinha ido em lugar nenhum disso aí. Mas o diálogo é interessante, é bonitinho.
É um jeito que você fala, olha que engraçado, você fica prestando atenção e acha engraçado o jeito que eles conversam, o trejeito da Sandra, a maneira triste e ela aceita aquela situação porque ela não tem outra coisa a fazer da Michelle e o Obama todo sacana. Essa história da Michelle e daquele menino chamado Sarazade, que eu falo Sarazade, vai se encontrar. Vai se encontrar como? Assim. O Sarazade fica lá naquele lugar que eu falei para vocês, no lugar abandonado, onde tem uma pequena gangue, e ali tem um menininho chamado Bosco, e eles vão para a rua trabalhar de flanelinha. A Michelle, geralmente, quando ela vai atender um cliente, nesse pacote, além da noitada, ela ganha também um táxi para voltar para casa. Ela estava voltando para casa com o taxista, claro, e para num determinado lugar aonde está o Sarajá e o Bosco. E o Bosco vem. O Bosco é um menininho experiente, apesar de novinho, aparenta muito mais novo do que o Sarajá, mas ele foi criado ali na rua, na malandragem. E ele chega para o senhor e fala, com o taxista, olha, Deus abençoe sua família, que seus negócios se prosperem, que tudo dê bem na sua vida. E o cara não dá a mínima para ele, vai embora. Assim que o cara sai, ele fala, eu quero que o senhor se ferre, eu quero que você dá tudo errado na sua vida, marido de prostituta, pão duro. Não é bem assim as palavras, mas é mais ou menos assim. A Michelle, estando dentro ali daquele táxi, ela fala pro cara, por que você não deu um dinheirinho para ele? Ele fala, e você, por que você não deu? Seu bolso tá colado? Então, chega um dia que o Obama arruma um cliente para Michelle. Esse cliente, ele nunca queria que fizesse nada com ele. Ele não ia fazer nada com a Sandra. Ele só conversava com a Sandra. E ele percebeu que a Sandra era uma pessoa muito... A Sandra não, estou falando tudo errado. É a Michelle. E o que acontece? A Michelle começa a atender aquele cliente. E ela percebe que ele paga bem. E ela fica falando, que legal, eu vou, trabalho e não preciso fazer nada, ele só me paga e tal. Um dia ela esquece o celular. Ela esquecendo o celular, ela volta para pegar. Chegando lá, ela ouve a história daquele cara, aquele cliente dela, dizendo para alguém que tinha encontrado a oferenda. Quem era a oferenda? A Michelle. Ele disse que a Michelle tinha bom coração. A Michelle ia ser oferecida num terreiro de macumba. A Michelle sai louca correndo e vai parar num beco. E quem está lá naquele beco também se escondendo de uma pequena gangue queria que ele praticasse um assalto e ele não queria roubar. E eles acabam se encontrando lá no meio dessa quiçaça. E ali tem muito pernilongo picando eles e a cena é engraçada, eles ficam conversando e batendo a mão, é muito engraçado. E a Michelle fala para ele, o que você está fazendo aqui, hora dessa, uma criança na rua? E ele conta a história para ela. E ela fala, então vamos fazer o seguinte, a gente vai embora, você vai dormir lá em casa, e se a gente encontrar a polícia, você fala que você é meu irmão. E ele fala, por que eu não posso ser seu filho? Então tá, combinado, se a gente encontrar a polícia... Porque a polícia de vez em quando dava uma batida lá naquelas redondezas onde tinha a prostituição. Eles vão. Ele vai dormir com ela na casa dela, lá na caminha, que é a casa branca, né, do Obama, mãe da Michelle. No outro dia, o Obama vem pegar o dinheiro. Chegando lá, ele descobre que o menino está ali. Ele pergunta quem é aquele menino. E ela fala que era filho de uma amiga. E ele fica bravo e fala que ele vai sair. Quando ele voltar, se aquele rato estiver lá, ele vai botar veneno para rato para ele. E ele pega o dinheiro da Michelle, mas a Michelle ainda ficou com 10 pau lá, que eu não sei como é que é o nome do dinheiro. E ela resolve fugir. Ela faz a malinha dela e vai embora. E ali naquela casinha tem a Sandra, como eu já falei, e a Sandra, o desejo dela era ser a primeira dama. E a Sandra falou, pensou, eu não vou contar que a Michelle foi embora, eu quero ser a primeira dama. O Obama chega, pergunta pela Michelle, ela fala, saiu. E ele entra e fala, mas as malas não estão aqui. Então, ela foi embora. Ele, como assim? Então, aí que ele descobre que a Michelle tá indo embora. E ele começa a procurar pela Michelle. E ele diz que vai numa rodoviária.
A rodoviária nada mais é do que um lugar cheio de poeira, cheio de Kombi, onde tem um monte de gente malandra. É um lugar bem estranho para ser rodoviária. A Sandra consegue uma pessoa que vai levar até uma determinada cidade lá na casa do Sarazade. E aquele cara é malandro, o Sarazade percebe que ele quer pegar na Michelle, e ele fala que quer fazer xixi, tudo Miguel, não quer nada, desce, e ele conta para Michelle que o cara não presta. A Michelle volta, pega a bolsa, fala que é para pegar o papel higiênico, e eles vazam. Enfim, eles não gastam aquele dinheiro porque eles fugiram. Eles estão indo lá para casa que, na verdade, é dele, só que ele tá pititinho e ninguém reconhece. Chegando lá, ele fala, olha, eu sou filho dos fulano, e papapá, o cara não acredita, e eles esquecem a porta aberta, a Michelle entra, mas o Sarazade vai parar lá no quarto do pai. Chegando lá, o pai estava doente, claro, eu esqueci de contar, porque ele adoeceu por falta do filho, ele teve um problema cardíaco. E chegando lá, o menino, o Sarazade, consegue convencer o pai que ele é o filho dele. Mas acontece que aquele senhor está muito mal, ele vem a óbito. E na hora dele morrer é muito engraçado, o atorzinho é bem ruim, parece uma galinha destroncada, e ele fica todo pulando, sapateando, levantando o corpo, é bem estranho. Enfim, o cara morre. Eles pegam a Michelle e o Salazar bota pra rua. Quando eles estão indo embora, vem um criado com dinheiro e fala, olha, o fulano lá mandou entregar esse dinheiro para você. O menininho estava injuriado, falou, eu não quero esse dinheiro não. A Michelle falou, queremos sim, a gente precisa de dinheiro. E a Michelle é muito esperta, muito inteligente, ela falou para ele, olha, seu tio tá por detrás disso aí. Como que ele veio dar dinheiro para nós? É porque ele tá por detrás dessa história. E não deu outra. Era verdade. Desculpa. Acontece que eles vão para um hotel, porque agora eles têm dinheiro, né? Chegando lá no hotel, a Michelle sabe de toda a história dele, e ela acredita na história dele, que ele era grande, que ele era filho daquele cara, que ele era uma pessoa adulta, e papapá, e contou tudo para ela, e ela fica sabendo que é assim mesmo, e eles dormem, e quando a Michelle acorda, ela vê que ele cresceu. E ela fica muito feliz. E ao mesmo tempo mostra aquele cara lá no braço, o braço dele voltou a funcionar normal, tá. Enfim, a Michelle e aquele carinha, eles se apaixonam, gostam um do outro. E nasce um amor entre os dois, porque agora ele é adulto, ele pode cuidar da Michelle, ele pode tirar a Michelle da prostituição, a Michelle gosta dele, enfim, eles vão lá. Aí tem uma passaginha de tempo, mostra o Sarazade já na empresa, ele assumiu o lugar da vaga do pai dele que morreu, ele dispensa o tio dele grosseiramente, ele faz de conta que aquele cara nem existe, manda ele sair de lá e pá, e o cara fica desempregado, sem nada, e vai para aquele barzinho, lá onde ele encontrou aquele cara misterioso. O cara aparece, um cara todo brilhoso, assim, um cara bem diferente. E ele fala, eu não tenho nada para conversar com você, porque agora já passou. Não, o nosso trato não acabou. E nessa hora, mostra uma notícia na televisão, que um grande empresário havia morrido. E ele fica olhando aquela história e fala, olha, ele que eu estou falando é aquele cara brilhoso, aquele cara misterioso. E ele fala, eu podia ter salvado ele, mas ele não levou a Michelle para mim. Quer dizer que aquele cara que morreu, era ele que pagava, aquele cara ali brilhoso, todo cheio de coisa estranha, ele era nada mais do que o demônio. Ele tinha feito um trato com o demônio, e o demônio falou que podia salvar aquele cara, mas o cara não deu a Michelle para ele porque ele precisava de uma alma boa, que no caso era a Michelle. Enfim, a Michelle, durante o filme todo, durante a passagem do filme, o Obama sempre falava para ela que ela era uma pessoa de sorte. Ela era um brilhante, ela brilhava, ela tinha sorte. E não é que a Michelle tinha sorte mesmo? Ela escapava de tudo, ela se deu bem, ela livrou uma vez lá, uma amiga dela morreu no lugar dela, ela livrou de ser sacrificada lá no terreiro de Macumba, ela casou com um cara milionário, ela estava aprendendo inglês, era Madame Michelle. Ela casou com ele,
ela morava numa mansão e mostra o Obama lá na vidinha dele, na Casa Branca dele. Ele, Cassandra. Ele nomeou a Sandra primeira-dama, a Sandra agora era a Michelle e ele o Obama, e a vida continua. Então, é um filminho da Netflix chamado Primeira Dama, um filme africano, é muito engraçadinho. Se você gosta desse tipo de humor entre linhas, aquele humor que você tem que ficar atenta para perceber, é um filminho leve, bem feitinho, as pessoas trabalham bem. No mais, muito obrigada, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. E no mais, muito obrigada, tchau, tchau.